A chuva caía torrencial sobre as ruas empedradas de Lisboa e eu, Sofia, corria para o prédio antigo no Bairro Alto, com as malas encharcadas e o coração acelerado. No momento em que abri a porta do apartamento, deparei-me com ela, Ana, minha nova companheira de quarto, de pé na cozinha, com um sorriso que parecia esconder algo profundo. Mas o choque veio quando, naquela primeira noite, ela confessou casualmente que seu noivo a havia deixado por outra mulher e seus olhos, fixos nos meus, carregavam uma intensidade que me fez questionar se era apenas solidão ou algo mais proibido. Eu me mudei para aquele apartamento por necessidade. Aos 25 anos, depois de terminar a Faculdade de Psicologia na Universidade de Lisboa, precisava de um lugar barato para recomeçar. Minha família, conservadora e católica devota de uma pequena vila no Alentejo, não aprovava minha independência excessiva. Eles não sabiam do meu segredo, eu era lésbica e havia mantido isso escondido por anos, temendo o julgamento e o ostracismo. Ana, por outro lado, parecia o oposto, hétero, extrovertida, com 24 anos, trabalhando como designer gráfica em uma agência no Chiado. Ela postava fotos com amigos em festas, ria alto ao telefone com a mãe e parecia viver sem pesos. Ou pelo menos era o que eu pensava. Naquela primeira semana, tudo correu bem. Dividíamos as tarefas, eu cozinhava pratos simples como arroz de tomate, ela limpava a sala com música pop tocando alto. Mas pequenos detalhes começaram a me inquietar. Ana me observava por mais tempo do que o necessário e suas perguntas sobre minha vida amorosa eram insistentes. Você nunca fala de namorados, Sofia. Tem alguém especial? Eu desviava, dizendo que focava na carreira, mas sentia um formigamento no estômago. Eu a achava atraente, seus cabelos castanhos ondulados, olhos verdes penetrantes e uma confiança que eu invejava. Mas ela era hétero e eu não queria complicar as coisas. Então veio o primeiro conflito. Uma noite, após um dia exaustivo no meu estágio em uma clínica de saúde mental, cheguei em casa e encontrei Ana chorando no sofá. Seu ex-noivo, Pedro, havia ligado, pedindo para voltar. Ela me contou tudo, como ele a traíra com uma amiga em comum e como ela se sentia perdida. Eu a consolei, sentando ao seu lado, oferecendo um abraço que durou mais do que o esperado. Seus braços ao redor de mim eram quentes e por um segundo senti seu corpo se aproximar demais. Você é tão forte, Sofia. Eu queria ser como você, murmurou ela. Meu coração disparou. Era apenas amizade? Ou eu estava projetando meus desejos? No dia seguinte, a tensão aumentou. Minha mãe ligou, insistindo para que eu voltasse para casa no fim de semana. Você precisa de uma vida normal, Sofia. Encontrar um bom rapaz, como sua prima Maria. Eu ri forçado, mas dentro de mim o peso da mentira crescia. Ana ouviu a conversa e, depois, me confrontou. Por que você mente para eles? Você não parece interessada em homens. Meu estômago revirou. Eu neguei, mas seus olhos diziam que ela via através de mim. Naquela noite, bebemos vinho tinto no terraço, olhando as luzes da cidade. Ana confessou que, desde a separação, questionava tudo sobre si mesma. E se eu nunca soubesse quem sou de verdade? Suas palavras ecoaram em mim e eu me perguntei se ela estava se aproximando de uma verdade que eu já conhecia. Os dias se tornaram uma dança perigosa. Eu evitava contato físico, mas Ana parecia buscar proximidade. Ela cozinhava para mim, deixava bilhetes carinhosos, e uma vez, ao me ajudar com uma caixa pesada, suas mãos roçaram as minhas de forma intencional. Meu conflito interno era avassalador, eu desejava aquilo, mas temia as consequências. E se ela estivesse apenas confusa? E se eu a machucasse? A sociedade portuguesa, apesar de progressista em leis, ainda carregava preconceitos arraigados, especialmente em famílias tradicionais como a minha. Uma tarde, tudo explodiu. Ana chegou em casa animada, anunciando que havia marcado um encontro com um colega de trabalho. Preciso seguir em frente, né? Mas seus olhos buscavam aprovação nos meus. Eu senti uma pontada de ciúme irracional e saí para caminhar pelas ruas íngremes do Alfama. Lá, sozinha, refleti sobre minha vida, anos escondendo quem sou, sacrificando relacionamentos por medo.
Quando voltei, Ana estava esperando. Por que você fugiu? Tem algo errado? Eu hesitei, mas a verdade escapou. Eu sou gay, Ana. E acho que estou me apaixonando por você. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Ela não recuou, mas tampouco avançou. Eu? Não sei o que dizer. Naquela noite, dormimos em quartos separados, mas o ar estava carregado de possibilidades e perigos. Os dias seguintes foram de tensão palpável. Ana evitava o assunto, mas suas ações contradiziam toques casuais, olhares prolongados. Eu me sentia traída por mim mesma. Por que revelar? Agora, o apartamento parecia pequeno demais. Liguei para uma amiga de confiança, Rita, que também era lésbica, e desabafei. Você arriscou, Sofia. Mas e se ela não estiver pronta? Rita tinha razão. Ana vinha de uma família liberal de Porto, mas mesmo assim, a pressão social era real. Mulheres como nós enfrentavam julgamentos sutis no trabalho, na rua. Então, o primeiro grande confronto veio. Pedro apareceu no prédio, implorando para falar com Ana. Eu o vi da janela e o ciúme consumiu. Ana desceu e ouvi vozes altas. Quando ela subiu, estava furiosa. Ele disse que eu mudei por sua causa. Que você me influenciou. Meu mundo desabou. O quê? Eu nunca. Mas Ana interrompeu, talvez ele tenha razão. Desde que você chegou, eu me sinto diferente. Lágrimas rolavam. Nós nos sentamos e ela confessou, eu acho que sinto algo por você também. Mas isso me assusta. O beijo que se seguiu foi impulsivo, cheio de confusão e desejo reprimido. Mas logo veio o arrependimento. Não podemos, Sofia. Minha família. A sociedade. Ela se afastou, deixando-me sozinha com o coração partido. Os dias após aquele beijo foram um turbilhão de emoções contraditórias. Ana e eu nos evitávamos no apartamento, mas a tensão sexual e emocional era inescapável. Eu me trancava no quarto, estudando casos de pacientes com conflitos de identidade, ironicamente espelhando minha própria vida. Ana saía mais, voltando tarde da noite com cheiro de cigarro e vinho, como se tentasse afogar a confusão. Minha mente girava em loops. Era amor verdadeiro ou apenas uma fase para ela? Eu pagaria o preço de uma rejeição? Uma semana depois, o conflito familiar irrompeu. Minha mãe veio a Lisboa de surpresa, alegando preocupação maternal. Ela encontrou Ana em casa e o ar ficou carregado. Quem é essa moça tão simpática? Perguntou, mas seus olhos julgadores notaram nossa proximidade. Durante o jantar, Ana foi educada, mas eu vi o pânico em seu rosto. Mais tarde, sozinha com minha mãe, veio o interrogatório. Você não tem amigos homens? Essa vida moderna está te estragando. Eu defendi Ana, mas a semente da dúvida foi plantada. Quando minha mãe foi embora, Ana explodiu. Sua família nunca aceitaria isso. Nem a minha. Ela revelou que sua mãe, uma professora conservadora, já suspeitava de algo após uma ligação. Ela disse que eu preciso de terapia para superar o trauma do Pedro. O dilema moral me consumia. Eu sabia que pressionar Ana poderia destruí-la, mas ignorar meus sentimentos era autodestruição. Decidi confrontá-la. O que você quer, Ana? Fingir que nada aconteceu? Ela chorou. Eu quero você, mas o custo. Perder minha família, enfrentar olhares na rua. Nós discutimos horas, expondo feridas. Ana admitiu que sempre se sentiu atraída por mulheres, mas reprimia por medo. Na escola, vi uma amiga ser isolada por ser lésbica. Não quero isso. Meu coração doeu por ela, mas também por mim. Quantas vezes eu me escondi? Então veio a traição involuntária. Pedro, obcecado, começou a espalhar rumores no círculo de amigos de Ana. Ela está confusa por causa da roommate gay. Ana me contou, furiosa, mas o dano estava feito. No trabalho, colegas cochichavam. Ana chegou em casa histérica, estão-me chamando de conversa fiada. Eu a abracei, mas ela se afastou.
Talvez seja melhor eu ir embora. Meu mundo tremeu. Eu a implorei para ficar, prometendo espaço. Mas no fundo, sabia que o preconceito social estava nos separando. Dias depois, um evento mudou tudo. Fomos a uma manifestação no Rossio por direitos LGBT, eu como apoiadora anônima. Ana hesitou, mas veio. Lá, vendo casais de mulheres de mãos dadas, ela chorou. Eu quero isso, Sofia. Mas e o preço? Na volta, decidimos tentar, em segredo. Beijos roubados, noites conversando sobre sonhos. Mas a felicidade era frágil. Minha família ligava insistentemente e Ana recebia mensagens da mãe questionando sua fase estranha. O clímax daquela fase veio com uma visita surpresa da mãe de Ana. Dona Maria chegou de Porto, carregando malas e suspeitas. Ouvi coisas, Ana. Essa Sofia. É influência ruim? O confronto foi brutal. Ana defendeu nossa amizade, mas negou qualquer romance. Eu ouvi tudo do quarto, sentindo-me traída. Quando Dona Maria foi embora, Ana veio até mim. Desculpa, eu entrei em pânico. Mas o dano estava feito. Você me negou, Ana. Como uma vergonha. Lágrimas, acusações. Ela admitiu o medo, perder minha mãe seria o fim. Eu entendi, mas o preço para mim era alto, ser o segredo sujo. Nós nos reconciliamos tenumente, mas a rachadura crescia. Eu comecei a questionar se valia a pena. No estágio, atendi uma paciente lésbica que perdeu a família por assumir. O amor verdadeiro exige sacrifício, disse ela. Mas qual sacrifício? O meu ou o dela? Ana, por sua vez, começou terapia em segredo, explorando sua identidade. Estou confusa, Sofia. Mas você me faz sentir viva. Nossas noites eram de intimidade emocional, mas o medo pairava. Então, uma decisão errada. Ana aceitou sair com um amigo homem para provar a si mesma. Eu soube por mensagem e o ciúme me consumiu. Confrontamos, você está me traindo com a heteronormatividade. Ela rebateu, estou tentando entender. A briga escalou, portas batendo. Naquela noite, dormi sozinha, questionando tudo. O preço da verdade era isolamento? Os meses seguintes foram um teste de resistência. Ana e eu navegávamos em águas turbulentas, alternando entre momentos de paixão e abismos de dúvida. Ela terminou a terapia, concluindo que era bissexual, mas o rótulo a aterrorizava. Na Portugal de hoje, é fácil casar gay, mas viver isso. Com família, amigos. Eu concordava, minha própria família planejava uma intervenção, convidando-me para um almoço em casa. Recusei, mas o peso crescia. Um dia, o conflito social explodiu. No trabalho de Ana, uma colega descobriu o nosso relacionamento através de uma foto acidental no celular. Rumores se espalharam, Ana virou lésbica? Ela chegou em casa chorando, demitida sob pretexto de reestruturação. Eles me julgaram, Sofia. Por causa de nós. Meu coração partiu. Eu a consolei, mas culpava-me. Talvez devêssemos parar. Mas Ana recusou. Não, isso me acordou. Vou lutar. Ela começou a procurar emprego, mas o estigma a seguia. Minha vez veio com a família. Meu pai ligou, furioso. Sua mãe ouviu boatos. Você está envolvida com uma mulher? Isso é pecado. Eu neguei por instinto, mas o dano estava feito. Eles cortaram minha mesada, forçando-me a trabalhar mais. O apartamento se tornou nosso refúgio, mas também prisão. Nós discutíamos escolhas, assumir ou esconder? Ana queria contar à mãe, mas temia rejeição. Ela me criou sozinha. Se me perder. Eu entendia, minha família era pilar, mesmo opressivo. Então, a traição real Pedro, vingativo, enviou mensagens anônimas para a mãe de Ana, com provas de nosso relacionamento. Dona Maria apareceu furiosa.
Você me envergonha. Isso é fase, Ana. Culpa dessa Sofia. O confronto foi épico. Ana defendeu: eu a amo, mãe. É real? Dona Maria chorou, acusando-me de corrupção. Você destruiu minha filha. Ela foi embora, cortando contato. Ana desabou: perdi minha mãe por você. O preço era alto, isolamento familiar. Eu me sentia culpada, questionando minhas escolhas. No estágio, vi pacientes com depressão por rejeição familiar. Às vezes, o amor custa tudo, disse meu supervisor. Mas valia? Ana se fechou, bebendo mais, evitando intimidade. E se eu errar? Uma noite, ela confessou: pensei em voltar para Pedro, para a normalidade. Meu mundo ruiu. Você me trocaria pela aceitação? A briga foi feroz, revelando feridas profundas. Nós nos separamos temporariamente. Ana foi para Porto, eu fiquei em Lisboa. Sozinha, refleti sobre danos, perda de família, emprego, paz. Mas também me despertar, Ana descobrindo si mesma. Liguei para Rita: vale o sofrimento? Ela respondeu: amor verdadeiro transforma, mas dói. Ana voltou após uma semana, mudada. Falei com minha mãe. Ela precisa de tempo, mas eu escolho você. Nós nos reconciliamos, mas com cicatrizes. Começamos a planejar terapia conjunta, rede de apoio LGBT. Mas o mundo exterior pressionava. Amigos comuns se afastaram, julgando. O ponto de virada veio em uma festa. Um amigo bêbado confrontou Ana: você era normal, o que aconteceu? Ela rebateu: isso é normal para mim. Pela primeira vez, vi sua força. Na volta, ela disse: estou pronta para assumir. Mas o custo? Minha família me deserdou virtualmente. Com o relacionamento assumido, os desafios se multiplicaram. Ana encontrou emprego em uma agência progressista, mas enfrentava microagressões, olhares, piadas. Eu, no estágio, ouvia comentários: cuidado com ela, é daquelas. O preconceito societal era sutil, mas corrosivo. Nós nos unimos, participando de grupos LGBT em Lisboa, encontrando comunidade. Mas o conflito interno persistia. Ana sonhava com família, mas temia o julgamento. Uma crise familiar abalou tudo. Minha prima casou e eu não fui convidada. Minha mãe mandou mensagem: você escolheu o pecado. Reze por perdão. Doeu profundo. Ana me consolou, mas sua própria mãe ligava esporadicamente, alternando entre raiva e saudade. Volta ao normal, Ana. Nós discutimos: e se cedermos? Mas decidimos resistir. Então, uma escolha controversa. Ana propôs morarmos juntas oficialmente, mas eu hesitei: e se falhasse? Estamos pagando alto, Sofia. Vamos arriscar. Aceitei, mas com medo. Mudamos para um apartamento maior no Príncipe Real, bairro gay-friendly. Lá, vivemos abertamente, mas o passado assombrava. Pedro reapareceu, ameaçando expor mais. Ana o confrontou: acabou. Aceite. Ele recuou, mas o stress a quebrou. Ela teve um colapso, questionando: valeu perder tudo? Eu a apoiei, mas duvidava. Na terapia, exploramos danos, traição familiar, perda de identidade. O despertar veio gradualmente. Ana reconectou com a mãe, em conversas tensas. Dona Maria admitiu preconceitos: eu te amo, mas isso é difícil. Progresso lento. Minha família permaneceu distante, mas eu encontrei força interna. Somos resilientes, disse Ana. Mas uma decisão errada abalou. Em uma briga, Ana ligou para Pedro por conforto. Eu descobri: porquê? Ela chorou: saudade da normalidade. Senti traição profunda. Você me sacrifica?
Separamo-nos novamente, eu voltando ao antigo apartamento. Sozinha, refleti sobre custos, amor versus sociedade. Rita aconselhou, amor exige verdade. Ana voltou, implorando perdão, escolho você, de verdade. Perdoei, mas com reservas. Os anos passaram em um equilíbrio frágil. Ana e eu construímos uma vida, viagens, amigos LGBT, carreiras. Sua mãe aceitou aos poucos, vindo visitar. Minha família permaneceu afastada, mas enviei cartas, plantando sementes. O preconceito social diminuía, mas cicatrizes permaneciam. Em um momento de reflexão, Ana disse, pagamos caro, mas ganhamos liberdade. Eu concordei, mas questionava, as escolhas foram certas? Traições, perdas, valeram o amor? No fim, casamos em uma cerimônia simples no Tejo. Felicidade misturada com melancolia. Mas a sociedade muda devagar. Foi certo sacrificar família por amor ou o egoísmo prevaleceu?